Apesar do frio não ser uma das marcas do inverno em Mato Grosso, como acontece em outras regiões do país, outros fatores são responsáveis por causar problemas de saúde típicos desta época do ano. Para a gente saber como se proteger das doenças comuns do inverno, no quadro Saúde em Dia de hoje, eu converso ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o médico pneumologista Clóvis Botelho. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Carlos, bom dia a todos os ouvintes. Quais as características principais, características climáticas do inverno mato-grossense que favorecem doenças desta época? Eu poderia citar o mais importante, a baixa umidade do ar. Nós trabalhamos aqui em Mato Grosso, principalmente na Baixada do Cuiabano, com umidade relativa do ar em torno de 10% a 15%, a grande maioria dos dias desse inverno, né? E nós sabemos que para o aparelho respiratório funcionar adequadamente, mereceria um ar que chegasse na faixa de 60% para cima. Quer dizer que nós temos uma umidade muito baixa e o aparelho respiratório tem que trabalhar muito para jogar umidade para esse ar, para ser respirado. Explicando melhor, quando fala umidade do ar, é aquele ar geladinho, assim? Isso, é a quantidade de ar que existe umidificado no ambiente. E isso, nosso pulmão, só para você ter uma ideia, ele trabalha com 97% de umidade relativa. Se aqui fora está 10%, significa que nós temos, nosso organismo, o aparelho respiratório, tem que jogar 80% a mais de umidade nesse ar para ser adequadamente respirado. Então, com isso, o trabalho do aparelho respiratório é maior. Quando você trabalha mais, você faz o quê? Uma exaustão de todos os mecanismos de defesa. Com isto, as impurezas do ar, toda sorte de bactérias e vírus, fica mais fácil penetrar nesse aparelho respiratório que está exaurido de tanto trabalho de umidificação. Umidade relativa do ar baixa é uma questão da natureza. Agora temos outros fatores também que... Com toda certeza. Aí vem a poluição, aí vem, aqui nessa época do ano também, nós temos pouca movimentação de ar. A velocidade do ar é muito pequena, então os elementos poluentes que são produzidos aqui, combustão de carro, queima de lixo urbano, queima de florestas, incêndios e do próprio florestais campo aqui em volta da cidade, acaba acumulando muito material particulado. E com isso, tipo assim, você está respirando um ar com baixa umidade e com grande carga de material poluente. Ruas não pavimentadas, não asfaltadas, a poeira. Ruas de moto, todo tipo de sorte de material particulado fica no ar em suspensão aérea. E aí, quais são as principais doenças dessa época, em virtude disso que o senhor acaba de dizer? Olha, todas as doenças respiratórias aumentam nessa faixa etária, mas o mais importante são aqueles grupos populacionais que sentem mais, crianças e idosos. E dentre as doenças mais assim que agravam nessa período, são as doenças relacionadas à asma, que tem um cunho genético, mas também tem uma influência ambiental muito importante. Então a pessoa já nasce com aquilo, geralmente algum parente tem a doença, e que durante esse período, por influência ambiental, ela passa a ter mais crises, ela passa a descompensar a sua doença. Quais são os principais sintomas da asma, até para a gente entender essa doença e até não confundi-la com outras? Perfeito, e às vezes faz muita confusão mesmo. E que a asma é uma doença inflamatória crônica. Quer dizer, que quando você fala de doença inflamatória crônica, significa que ela não tem cura, ela tem controle. E ela piora em alguns momentos. Clima, infecção respiratória tipo virose, quer dizer, que pega uma virose nessa época do ano, aí atrapalha mais ainda, porque agride o pulmão que já está agredido pela poluição. E um paciente que já é doente. Então, tipo assim, ele para ter uma crise pequena, ele tem uma crise enorme. Demora 2 dias para uma crise comum, vai demorar uma semana, 10, 15, 20 dias, até mês para sair de uma crise. E as pessoas que têm asma têm que entender este lado da doença, que é uma doença crônica, que não tem cura, tem controle. Então, essa paciente tem que ter um controle clínico adequado, um manejo adequado da doença o tempo todo, principalmente nessa época do ano, porque aí as crises são mais frequentes. E as crises mais graves podem levar à hospitalização. A hospitalização pode levar a risco até de vir a falecer. A pessoa com asma, ela fica o quê? Tossindo, ela fica puxando o ar pela boca? O sintoma principal é falta de ar e chiado no peito. Também tem tosse, tem catarro, tem crise de infecção respiratórias agudas, fazem pneumonias com frequência. Quer dizer, então, o indivíduo que tem asma, ele já tem mais ou menos uma ideia de que está com crise ou começando uma crise. Tosse, chiado no peito, ardor gastrointestinal e falta de ar. São sintomas básicos. Mas existem outros sintomas além desses também. Quem tem asma e fuma ou fica perto de fumante
pode piorar a situação? Com toda certeza. Aí você já tem a poluição, já tem a asma, a doença, já tem a poluição, já tem mudanças climáticas e mais o cigarro. O tabagismo passivo hoje, principalmente em crianças, é um dos fatores diretamente relacionados às crises de asma e hospitalização de crianças que têm asma ou às vezes não sabia que tinha e passa a ter. Nós temos estudos hoje mostrando a relação direta do tabagismo materno, da avó ou de alguém de casa, diretamente no aparecimento da asma. Quer dizer que se essa pessoa não tivesse tido contato com o cigarro, ela não teria tido asma na vida. E passa a ter asma por causa do cigarro. Muitas pessoas hoje já têm aparelho de nebulização em casa. É recomendável, assim que tiver esses primeiros sintomas, usar o aparelho? Ou o recomendável, como sempre, é procurar fazer uma consulta médica, passar por um profissional de saúde? Com toda certeza, um profissional da saúde vai saber orientar melhor. Porque dentro do famoso aerosol, existem diversos tipos de medicamentos. Qual é o melhor medicamento para aquela pessoa? E a dosagem também. E a dosagem também. E tem pessoas que só com soro fisiológico, que eles colocam assim, como se não fosse nada, tem crises. Nós temos pessoas que fazem crise de asma por irritação, por soro fisiológico. Ou aquelas bombinhas que a pessoa anda até portáteis, que fica andando... Aquela bombinha, ela é uma excelente medicação quando bem usada. Tipo assim, ela salva vidas, ela tira da crise, mas ela não pode ser o único tratamento, que na verdade aquilo não é o tratamento, é só para aliviar a crise. É como se fosse tratar uma pneumonia, tratando só da febre, tomando dipirona ou tomando paracetamol. Quer dizer que você trata a febre e melhora, mas a pneumonia continua lá. Então você tratando com a bombinha de resgate, que a gente chama, alivia a falta de ar, alivia os sintomas, mas não trata a doença. Como eu falei, é uma doença inflamatória crônica e que merece ser tratada adequadamente. E o tratamento é um anti-inflamatório de uso crônico. É igual diabetes, hipertensão. A pessoa tem que tomar uma medicação possivelmente por muito tempo e algumas delas até o resto da vida. Muito obrigado pela presença ao vivo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Um bom dia para vocês.